Agora, nós vamos falar do churn. O que é o churn? É a taxa de cancelamentos, né? É a taxa de desistências aí do seu serviço, do seu produto. Qual que é a fórmula? Mas antes eu vou explicar a importância. Tanto do CAC, do LTV, do churn, e depois nós vamos falar do ROI. Por que é importante fazer esse tanto de cálculo, saber essas técnicas, saber esses métodos? Primeiro, para você precificar o seu serviço da forma certa. Segundo, para você saber se o seu cliente ele está realmente tendo um custo ok para você, um investimento bacana e um retorno excelente. Se não tá assim, tá errado. Como que eu vou saber como deixar da forma certa? Fazendo as contas. O churn, às vezes a gente vai perdendo o cliente e vai deixando e vai se acomodando nisso. E qual que é o método que a gente arruma? Preciso de mais clientes, preciso aumentar o número dos meus clientes. Onde se você não faz essas contas, se você não tem essa base no seu dia a dia, você precifica mal, cobra baixo, né? Tem o seu ticket é baixo, aumenta o seu número de clientes, entrega um mau produto, porque tá pagando pouco, mas tá com vários. Você tá ganhando no giro, assim, de uma certa forma, que, meu Deus do céu, às vezes nem no giro tá ganhando, só tá com um monte de cliente mesmo. Aí tá com aquele monte de cliente, a entrega do produto tá péssima, porque tá tendo um monte de cliente para atender, e a desistência, o churn tá altíssimo. Então, o que você vai fazer? Cara, preciso mais cliente. Então, você tá vendo que a sua jogada tá errada desde o início? Precisa estar precificado certo, seu ticket tem que estar mais alto. Precisa ter menos desistência para você conseguir trabalhar com o cliente da forma certa, para entregar um produto no tempo certo, programado, bacana, para entregar um produto excelente, para o cliente não ter desistência. Então, tudo isso é importantíssimo. Aí, depois que eu explicar o churn, a gente vai calcular o seu ROI para ir fechar com chave de ouro as nossas contas, aí, as nossas técnicas e métodos para ter um preço, uma entrega e um retorno excelente. Então vamos lá. A fórmula da taxa de cancelamento é bem básica, de uma certa forma. É o número de cancelamento dividido por total de clientes ativos. Só que aí vai dar, se você fizer brusco assim, vai dar um número decimal. Só que o número decimal é por 100. A gente já vai tratar sobre isso. Eu sei que a matemática às vezes é meio confuso. Se der 3%, show de bola. Sua empresa está saudável, está rodando da forma certa, a desistência está sendo aí, espero que notificada para houver um retorno depois desses clientes, uma reativação. Então tá show de bola. 5% ok, né? Não tá ótimo, mas tá bom. 10% cuidado e 20% corre que você vai falir, meu filho. Você vai falir, a situação tá feia. Então, vamos lá, 3% show de bola, 5% ok, 10% cuidado e 20% corre. Corre que a coisa tá feia. Então, vamos lá. Eu falei a questão do decimal, porque assim, ó, vamos supor que o número de... Deixa eu anotar aqui, né? Conta pra gente não se perder. O número de cancelamento é 10, né? E o número de ativos é 50. Então, 10 cancelamentos mais 50 entradas. Pô, tá bom, né? Não, tá bom não. Porque se você for ver... perdão aqui. Vai dar 2. Aí a gente faz vezes 100, que vai dar 20%. Né? Sempre que você fizer essa conta, assim, bruta, ela vai dar sempre num decimal. Aí é só você fazer vezes 100, que ela vai dar já o número certo e você coloca em porcentagem. Para você ter ideia, para dar 3% tinha que ser de 1 a 3 clientes. Então, para você ver como choca quando a gente coloca em conta, quando a gente coloca, como eu digo assim, no papel, na prática. Por isso que é bom. Às vezes a gente acha que a nossa vida tá ótima. Tá ótimo. Até você ver que você faliu. Ou até você ver que você não vai bater meta.
ou até você ver que você não vai pagar a conta, ou até você ver que você não vai ter Prolabore. Então a gente só vê o problema a hora que ele dá um tapa na nossa cara. Mas por que é excepcional fazer esse tipo de conta? Previsibilidade. E se você tiver todas essas contas, essas porcentagens, assim, na ponta da língua, ali na ponta da caneta, e você souber todos os dados, souber como sua empresa está e deixar ela saudável, ela funciona sem você. Também é importantíssimo você, como vendedor, também fazer tudo isso diante a sua realidade, para você também agir da forma correta e não viver um dia após o outro como se fosse morrer, né? De vender, morrer de trabalhar, morrer de, meu Deus do céu, eu não sei como vai ser mês que vem. Vendedor tem essa mania de falar assim: ah, eu não sei como vai ser mês que vem. Realmente, você não sabe. É porque você não faz conta, você não trabalha direito, porque você não sabe técnica. Porque se você soubesse, se você tivesse esse tipo de coisa aqui anotada no seu caderno, no seu computador, eu tenho certeza que você teria uma previsibilidade para o mês que vem, no começo do anterior, do que você tem que fazer agora para receber lá, o que você tem que fazer agora para conseguir atingir lá na frente. Mas então, entendemos aqui o churn, como funciona, principalmente a jogadinha aqui do número decimal, que é só para fazer vezes 100, que entra na casa do 10 ali, e a gente adiciona o símbolo da porcentagem. Então, se fosse para ficar em 3%, tinha que ser de 1 a 3 clientes no máximo. Agora nós vamos falar sobre o ROI. O ROI nada mais é do que o retorno através de investimento. A fórmula é a seguinte: faturamento menos o custo, o resultado que deu você divide pelo custo, beleza? Então, assim, vamos lá. Vamos pensar que você faturou 6 mil reais. Então, você faturou 6 mil reais e vale lembrar, viu, gente? Faturar não é a mesma coisa que lucrar. Faturou é o que entrou para você, de venda, de tudo. E você tem um custo de 2 mil reais. Vai dar um igual a 4 mil reais. Esses 4 mil reais, você vai dividir 4 mil reais dividido pelo custo. Qual que é o seu custo? 2 mil reais. Vai dar 2. Vai dar total de 2. Então, se é 2, o seu ROI é de 2. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você está faturando 2 vezes mais do que você está gastando. Se o seu ROI é de 2, quer dizer que você lucrou dobro. Vocês vão perceber que algumas vezes as pessoas fazem diferente. Aqui, quando fala ROI de 2, eu acho mais comum, né, no meu meio, se falar ROI de 2, porque já mostra. ROI de 1, você vendeu e lucrou. ROI de 2, você vendeu e lucrou o dobro. ROI de 0, você não ganhou nem perdeu, você estagnou, você pagou suas contas. Se você não tem ROI, quer dizer que você perdeu dinheiro. Então, no meu meio já é comum falar isso. Agora, tem gente que gosta de fazer o vezes 100 sempre, em qualquer conta o vezes 100. Por que o vezes 100? Porque o vezes 100 as pessoas geram através de porcentagem. Se você fizer vezes 100, vai dar um ROI de 200%. Entendeu? Porque tem gente que gosta de tratar mais através de porcentagem, por isso que eu sempre trago o vezes 100. Mas quando é relacionado a ROI, eu gosto de falar sem ter a porcentagem, que para mim é mais fácil de entender. Já nas outras, o vezes 100 faz sentido porque a gente sempre gosta de ver os números através da porcentagem também. Bom, pessoal, na aula de hoje, no tema de hoje, nós aprendemos algumas técnicas, algumas ferramentas que podem facilitar a vida de vocês, fazendo com que vocês aprendam, vocês investiguem, vocês passem a olhar o seu negócio, a sua venda, o seu dia a dia de uma forma mais crítica, mais segmentada e mais filtrada. A partir do momento que você começa a ter esse tipo de percepção, você entende que preço, produto, venda, administrativo de uma forma de tipo lucro, investimento, faturamento, receita, são coisas extremamente necessárias para o dia a dia e para a saúde financeira da empresa e para a sua saúde mental. Quando você tem tudo isso
anotado, quando você tem tudo isso feito de forma estratégica, sem nenhuma dúvida, como diz, né, quando você tem tudo isso na ponta da língua, todos esses dados, esses resultados, você consegue, de uma certa forma, delegar alguns trabalhos e fazer com que sua empresa viva sem você precisar estar o tempo todo dentro do processo, fazendo trabalhos mais ferramentais e ali junto. No próximo tema a gente continua, só que mais aprofundado.